Não importa o quão santo alguém possa ser, crente há mais de 20 anos, casamento sólido, homem ou mulher de referência na igreja e na sociedade. A bem da verdade é que todos temos uma queda pelo pecado. Alguns admitem, outros ficaram profissionais em fingir que não. Mas a carne humana não se importa se alguém aceitou a Jesus ou não, ou quantas horas a pessoa ora e jejua. A carne sempre quer o que quer, se satisfazer. Mas há uma solução para esse dilema. Confira nesse vídeo como lidar com o pecado. Esse é o canal Bem é Verdade. Na nossa playlist A Origem do Homem, nós falamos sobre o pecado ser desobediência à palavra de Deus, esta palavra que é o manual para a promoção do bem-estar humano. Falamos também que o pecado é diferente de proibição. Deus não proíbe, ele alerta para as consequências das nossas ações. É possível um filho sair de casa num certo dia que o pai proibiu, sem que este descubra e aparentemente nada de mal acontecer. Mas se o pai alertar sobre o perigo de fazer certas coisas e mesmo assim o filho fizer, o pai nem precisa dar um corretivo, pois a consequência virá automaticamente. Nós vamos falar sobre como evitar esses perigos agora, então fique conosco. Mas antes de seguir, por favor, deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para que o YouTube possa lhe notificar sobre mais conteúdo do nosso canal. Vamos a isso. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Tiago capítulo 1, versos 13 e 14. A primeira forma de lidar com o pecado é saber a quem damos ouvidos. A Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Basicamente, significa que aquilo que deixamos alimentar a nossa mente irá afetar as nossas decisões, e isso se refere a qualquer coisa ou pessoa. As músicas, programas que assistimos, amigos, opiniões diversas, as sugestões em nossa mente de ir ou fazer algo tentador podem orientar a nossa caminhada rumo ao pecado. Em suma, primeiro temos que ver o que a nossa mente consome, para ver e saber como nós podemos nos desviar do pecado. Por exemplo, as pessoas costumam perguntar se escutar música secular é pecado, mas biblicamente o pecado não é diretamente o escutar, mas sim a consequência do escutar. Veja, e se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos seres lançado no fogo do inferno. Marcos capítulo 9, versículo 47. A ênfase está no se o teu olho te escandalizar, ou seja, se te fizer pecar, lança-o fora, o que reforça a necessidade de vigiar o que deixamos alimentar a nossa mente. A queda para o pecado. A segunda coisa é reconhecer que todo ser humano tem uma inclinação para o pecado. Todos nós temos o potencial de cair em tentação. Ninguém é perfeito. Isso é importante pensar para não julgar os outros. Só porque uma pessoa tem uma postura correta e faz tudo certo, não significa que ela não tenha vontades indecentes de vez em quando. Simplesmente a pessoa escolhe não seguir tudo o que sente. Talvez nunca ninguém te falou isso, mas podes ter aceito a Jesus, mas a tua carne não. Talvez penses que se entrares na igreja já não vais ter certas vontades. Não, simplesmente irás ganhar forças de combater. Há quem diga, mas se Deus não queria que eu pecasse, por que me criou com esses desejos? Simples, porque Deus nos criou com liberdade de escolha e não poderia fazer assim sem nos dar oportunidade de escolha. Mas o pecado nos afetou negativamente no sentido de danificar a nossa natureza original humana. Claramente, Ele quer que desfrutemos do senso de prazer que Ele colocou em nós, mas Ele quer que possamos escolher fazer do jeito dele. Aquilo que me atrai. A terceira coisa é reconhecer aquela área específica que te atrai, o teu ponto fraco, aquilo que talvez não precise de muito esforço para cederes. Para alguns é dinheiro, outros a comida, e sim, para outros é o sexo, e etc.
Há que tomar muito cuidado. Às vezes, a fome por estas coisas pode nos fazer enxergar oportunidades que são armadilhas. Por isso, é sempre bom se perguntar se é certo ou errado, e não como tu te sentes. Um bom indicativo se uma coisa é boa é avaliar as consequências, como irás te sentir consigo mesmo, se terias coragem de falar do que fizeste para alguém. Evite criar desculpas, seja honesto consigo mesmo, que tens vontade de fazer certa coisa, ainda que seja embaraçoso admitir, mas se queres lidar com isso, esse é o caminho. Fugir. Por conhecer a natureza humana, a Bíblia não ensina a resistir às tentações do pecado, mas a fugir delas. Deus entende que por conta do pecado original, as pessoas já nascem com uma predisposição ao pecado. Um dos maiores erros das pessoas é se enganar, que conseguem resistir, ou que nada de errado vai acontecer, mas o resultado é catastrófico para as suas vidas, porque a verdade é que não conseguem. Ninguém consegue. Por isso, vale mais fugir do pecado e guardar a sua vida do que se entregar a ele e perdê-la. Para saber mais sobre o assunto, confira a nossa playlist A Origem do Homem. Mais uma vez, pedir que deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para que o YouTube te notifique sobre o nosso conteúdo. Fique bem e Deus abençoe.